e também estudos de alguns projetos. Aliás, para quem é membro do canal, na semana passada, nós fizemos um estudo sobre stacks. Vocês lembram que na semana passada a gente fez um estudo sobre stacks? Olha o que aconteceu com o token nas últimas 24 horas. Olha que maravilhoso. Ó. A gente olhou isso na quinta-feira da semana passada, né? Tuesday, aqui, ó. Não, Thursday, aqui, ó. A gente olhou aqui, ó. O preço estava mais ou menos em 70 centavos. Agora saltou para 1,23, agora passou por uma correção, mas andou razoavelmente bem. Né? Lembrando que esse token aqui, para quem não sabe, é o token de uma L2 do Bitcoin, e que eu falei que para mim fazia sentido em virtude dos ordinals, né? Os ordinals estão efetivamente ocupando os espaços em bloco, e então as segundas camadas do Bitcoin, na minha opinião, vem com tudo, uma narrativa que já fazia sentido para mim, agora passa a ser super forte. Esse foi o motivo pelo qual a gente falou sobre Stacks na semana passada. Stacks passou a chamar atenção, porque quando você usa a Xverse lá para se conectar ao Magic Kingdom, você tem uma aba na Xverse para fazer stacking, e não é staking, stacking, de stacks, né, de STX, e recebe o resultado disso em SBTC, então em Bitcoin no final do dia. Então a gente fez um estudo sobre esse tema, compartilhamos na quinta-feira passada. É o tipo de estudos, esses estudos são compartilhados com membros. Então se você não é membro do canal, você é maluco, considere se tornar, tá bom? Oi pessoal, estou conhecendo esse mundo, queria saber qual é o BO atual da XRP. É cripto ou não? Cara, a XRP é cripto. O ponto é, a Ripple Labs, que é a empresa por trás da XRP, ela é uma empresa conectada com diversas instituições financeiras do mundo real. Então, se o token XRP fosse participação da Ripple Labs, eu teria ele em carteira. Como o token XRP é um utilitário, né, para a Ripple Labs permitir que os seus parceiros façam transações overseas, assim, né? Tipo como se a Ripple fosse uma câmara de compensação, fosse utilizada como uma câmara de compensação, como uma clearing house. Eu não vejo muito motivo para ter o token XRP, entendeu? Porque para prestar o serviço que a Ripple presta, eles não precisam buscar o token XRP no mercado secundário. Eles fazem isso com o que eles têm lá na mão deles. Então, o token XRP sim é uma cripto, mas na minha opinião não está entre os melhores investimentos. Então, eu opto por não ter Ripple em carteira, tá? Bom dia, João. Bom dia, Cássia. O Iver Gutierrez. Bom dia, João. Pegou Node Punks e Ord Rocks? Node Punk, não. Ord Rock, sim. Peguei lá, peguei o Free Mint. Peguei seis Ord Rocks. Gastei $60, mais ou menos, nas 6. Vendi duas por 0,005, o que dá mais ou menos $200. Eu vendi duas por $200. Então, gastei 60 para mintar 6 e vendi as duas por $400. Então, tirei todo o risco e sobrou um pouquinho para comprar alguns sats raros. Meu vício atual a respeito de ordinals é com sats raros. Tá? Aliás, falando sobre ordinals, eu recebi uma mensagem agora há pouco aqui, e que é bem recorrente, tá? No Discord do Augusto Paes. E ele me falou que ele fez uma transação. Ele fez, não sei se foi uma compra ou uma venda ou um mint de ordinal, e ele falou que não foi creditado, não foi debitado, a transação efetivamente ainda não aconteceu. Isso é normal, pessoal. Quando a gente está falando de ordinals, a gente está falando de Bitcoin. E quando a gente está falando de Bitcoin, a gente está falando de 10 minutos entre blocos. Então, as coisas demoram mais para acontecer no Bitcoin. Uma dessas duas Ord Rocks aí que eu vendi duas, né? Cada uma por 0,005. Uma delas, o 0,005, caiu imediatamente na minha carteira, meia hora depois. A outra levou mais ou menos, eu acho que entre 24 e 48 horas. Então, quando a gente está falando de Bitcoin, às vezes você faz um free mint, debita efetivamente o valor que você gastou com FII e para pegar efetivamente aquele NFT, porque às vezes não é free, mas são alguns centavos, alguns poucos dólares. Às vezes debita e demora para o ordinal cair efetivamente na sua carteira. A gente está falando de Bitcoin. Quando é Bitcoin, é assim mesmo, tem que ter paciência. Victor Souza, João, você poderia me dizer se é muita loucura ter 15% em KSM? Porra, Victor, 15% em KSM, cara, eu não teria. Eu posso te responder o seguinte, eu não teria. Não acho que seja loucura. Depende, cara, da tua tese por trás dessa decisão. Né? Eu tenho feito... Ontem eu fiz dois diagnósticos de portfólio. E, cara, cada caso é um caso. Por exemplo, ontem eu conversei com um cara, aliás, muito gente boa,
que ele estava super investido, super investido. Ele tinha uma boa grana investida em cripto, tá? Alguns milhões de reais. E boa parte disso estava em estava em 3 ativos de inteligência artificial que para mim não passam de narrativa. Eu achava loucura a maneira como a carteira dele estava montada. Só que o meu objetivo quando eu faço esse diagnóstico de portfólio não é fazer o cara tirar do portfólio dele o que ele acredita que faz sentido. Então, se tu acredita que KSM faz sentido, mantenha no teu portfólio. Eu acho que 15% em KSM é uma participação um pouco alta para esse ativo. No caso desse diagnóstico de ontem, a decisão dele no final do nosso papo de 2 horas, foi um papo de 2 horas, foi de reduzir a participação nesses 3 ativos ligados à narrativa de IA. E ele reduziu em detrimento de outros ativos que, na minha opinião, são mais seguros. Eram ativos que ele já tinha em carteira, mas que, na minha opinião, são mais seguros. Então, na minha opinião, eu nem teria KSM em carteira, mas se você quer ter, eu talvez diminuiria a participação de KSM. Mas se tu falar, João, eu quero manter porque eu sei o que está acontecendo lá, eu estou confiante, então mantenha, cara. Você sabe o que é melhor para o dinheiro que você tem, né? Porque no final do dia você trocou tempo de vida por dinheiro. E aí você está trocando dinheiro por criptoativos na expectativa de que ele se aprecie. Se tu entende que a KSM merece participar com 15% do teu portfólio, manter assim. A minha opinião é que é muito, tá? Eu nem tenho, mas se for para ter, eu diminuiria a participação, tá? Cleone Mairink, bom dia, João. Like dado. E esse tal de Ord, o que acha? Por hora, ô Cleone, eu tô fora dos BRC20. Por hora, eu estou fora. Ontem, eu fiquei 2 horas com uma pessoa nessa call aí de consultoria. Cara, ele não sabia muitas coisas básicas. E o cara tem milhões investidos em cripto. Importantíssimo vocês investirem na educação de vocês, tá? Eu não vejo sentido nenhum, tá? Em o cara ter milhões investido em cripto e o cara não saber o que está fazendo, sabe? Ou conhecer o mercado muito pouco. Importantíssimo que essa pessoa, especificamente, ela começou a investir na educação dela para entender como as coisas funcionam. E eu recomendo que todos vocês façam isso. Você não precisa gastar um centavo para isso. Não precisa gastar um centavo para isso. Basta você consumir conteúdo gratuito de qualidade aqui do YouTube. Você não precisa gastar um centavo para isso. Mas eduque-se, invista o seu tempo em educação, tá? E quando eu digo educação, não é comprar um ativo que fulano, ciclano ou beltrano estão falando que vai dar bom, tá? Mas é investir em educação, efetivamente, entender um pouco mais, cada dia um pouco mais sobre custódia, você entender como que uma DEX funciona, você entender como que uma MetaMask funciona, você aprender como conectar a sua hardware wallet, por exemplo, numa MetaMask, para você adicionar segurança à MetaMask, que é uma carteira quente, né? Uma carteira conectada à internet. Então, quando você adiciona uma hardware wallet como uma Trezor, você está adicionando um passo físico de segurança. Então, assim, investir um pouco do tempo em educação, sacou? Invistam o tempo de vocês em educação, isso é muito importante. Eu recebi ontem, cara. Ontem eu devo ter recebido mais de 30 eu quero para eu fazer diagnóstico de portfólio. A pessoa me manda no corpo do e-mail qual ativo ela tem e o percentual do ativo no portfólio dela. E algumas pessoas têm muito a ser mudado, outras pessoas têm um portfólio já bem ajustado. Quando o portfólio está bem ajustado, eu falo assim, ó, tá bem ajustado, só vale a pena conversar se você quiser fazer algum tipo de ajuste fino ou trocar algum tipo de ideia. Do contrário, não precisa. Tem gente que tem um valor muito pequeno investido e aí não vale a pena pagar $500 para conversar 1 hora com ninguém, sabe? Provavelmente não vale a pena. E aí a minha recomendação é que vocês consumam conteúdo gratuito de qualidade que está disponível aqui no YouTube, tá? Então basta você procurar que você encontra sem gastar nada, tá bom?